pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente tá aqui pra falar de qual que é o melhor tipo de terreno pra gente comprar. Então se tu tá naquela fase de procurar terreno pra construir a casa da tua família, então já fica comigo nesse vídeo. Hoje a gente vai falar de dois tópicos que são muito importantes e muito determinantes, não só na forma que a gente vai conseguir construir a casa em cima desse terreno, mas também no quanto que essa casa vai custar. A gente vai falar um pouquinho de um assunto que impacta muito, sim, no orçamento da casa, que é o terreno. Então já pega teu cafezinho e bora comigo nesse vídeo. Antes de a gente começar, já deixa teu like, se tu ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra te inscrever e aquela coisa toda. Vamos começar falando primeiro de um aspecto assim, eu podia ficar 3 horas aqui falando com vocês só da parte de insolação, mas eu vou dar assim uma dica super rápida que já vai resolver metade dos problemas de vocês, tá? Que é o seguinte: se tu for comprar um terreno que tenha fundos oeste, que é o sol poente, é o sol da tarde, tu vai priorizar ter um terreno de pelo menos 12 metros de testada. Por que 12 metros de testada nesse caso? Porque o sol oeste, que é o sol da tarde, é o sol mais quente que a gente tem, é o sol que a gente mais precisa se preocupar em não fazer um fundo todo envidraçado direto para essa área, porque a gente fica com aquele efeito estufa. O que acontece? Quando a gente tem um fundos de terrenos oeste, a gente acaba precisando trabalhar com o formato de casa, aquele formato em L, né? Então imagina que o teu terreno tá aqui, tu vai ter uma parte construída aqui na frente e a gente vai ter que ter uma parte lateral. Para quê? Para que a gente consiga aproveitar essa lateralização que não vai ser voltada pro oeste, que a gente vai escolher uma outra face que seja legal, pode ser pro norte, que é uma face muito boa. A gente vai aproveitar essa lateralização aqui para que a gente não fique com tanta fachada direto voltada pro oeste. Para que a gente consiga fazer uma boa casa nessa tipologia de L, é importante que a gente tenha uma fachada de pelo menos uns 12 metros. Se a gente ficar com uma fachada de 10, já é um pouco mais complicado, porque a gente vai ficar com uma casa mais exprimida, tá? Então essa é uma dica bem rápida. Segundo tópico, então, que a gente precisa falar aqui, é da parte de topografia do terreno, né? Os desníveis do terreno, os tipos de desníveis que a gente pode ter. Então eu fiz até um desenho aqui. Por favor, não rirem do meu desenho, porque hoje o Léo já me falou que isso aqui parece uma tartaruga, gente. Isso aqui parece um carro, tá? Mas enfim, vamos lá. A gente tem basicamente 3 tipos de topografia aqui. Eu vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada uma delas. Vamos falar primeiro da mais fácil, que é a plana. Gente, quando a gente vai construir uma casa no plano, a gente não precisa fazer o que a gente chama de adequação de terreno. Então eu vou fazer aqui. Imagina que vocês têm... Gente, que vergonha eu desenhar um negócio assim, né? Eu sou arquiteta, devia desenhar um desenho mais bonitinho. Tá, vamos lá. Imagine que vocês têm 2 pavimentos aqui, tá? Pra gente sentar esses 2 pavimentos em cima do terreno, a gente não precisa adequar o terreno, a gente não precisa fazer terraplanagem, a gente não precisa fazer muros de arrimo, a gente não precisa fazer nada, a gente chega e senta a casa no terreno, tá? Qual que é a grande vantagem do terreno plano? Ele é o terreno mais barato para construir, porque a gente não precisa fazer essas estruturas de arrimo que são caras e a gente não precisa gastar muito com fundação no geral. Claro que a gente fazendo uma sondagem do terreno, a gente vai conseguir identificar isso um pouco melhor, que é entender o quão firme, né, é aquele solo, o quão resistente ele é. Mas, de forma geral, o terreno plano é o terreno que vai ser mais barato para te construir, tá? O que tem de desvantagem do terreno plano? Que a gente vai acabar com uma tipologia um pouco mais convencional de casa, né, geralmente. E para tu conseguir um terreno plano com vista, só se tu pegar em cima de uma planície, algum lugar assim, porque geralmente os terrenos planos a gente não vai ter tanta vista. E os terrenos com desnível é um pouco mais comum de a gente ter vista, então por isso que muitas pessoas também acabam optando por terrenos com desníveis, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos outros 2 formatos de terreno que a gente pode ter, que é o terreno em aclive e o terreno em declive. Qual que é a diferença entre os dois? O terreno em aclive, ele sobe com relação à rua, né? Então a rua está mais baixa do que o final do terreno. O terreno em declive, a rua está mais alta do que o final do terreno. Então eu vou simular aqui uma construção de uma casinha nas 2 situações. Gente, o negócio aqui vai ficar bem diferente do que é de cima, mano. Vocês ignorem, tá? Ó, o que acontece? No terreno em aclive, aqui eu tô com um aclive até que não tá simulando isso muito bem, mas vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um corte nesse terreno e a gente precisa fazer principalmente este muro de arrimo que vai ficar aqui. O que é esse muro de arrimo? Esse muro de arrimo é o que vai segurar para essa terra aqui não descer, para ela não soterrar a casa. Esse muro de arrimo aqui, essa adequação que a gente precisa fazer no terreno, ela é cara. Quando a gente tá falando de fazer adequação de terreno, a gente vai ter a parte
parte de remoção de terra, remoção ou colocar terra, né, aterro. A gente vai estar falando de ter os muros de arrimo, a gente vai estar falando da impermeabilização, da drenagem desses muros. Então, quando a gente começa a agregar todo o custo disso, primeiro eu preciso mexer em todo o solo, eu preciso adequar toda a forma do meu terreno para daí eu começar a levantar a casa. Então, eu não começo de imediato a construir, tá? Então, isso é o que a gente chama de adequação de terreno. Quando a gente tá falando de um terreno em aclive, a gente vai precisar fazer isso, e a fundação desse muro de arrimo que vai ficar aqui, ela é uma fundação cara, porque ela vai precisar suportar muito peso da terra. Então, dependendo do tamanho desse muro de arrimo, a gente pode ter situações de adequação de terreno que vão nos custar aí, gente, chutando aqui números altos só para vocês terem uma dimensão de quanto que isso custa. Vai sair aí de, sei lá, 50 mil pra gente fazer uma adequação num terreno assim, mas dependendo do tamanho do muro de arrimo, se a gente estiver falando aí de um muro de arrimo de 6, 7, 8 metros, a gente pode chegar aí até 150, 200 mil para fazer uma adequação em um terreno desse tipo, tá? Quando que acontece de a gente ter uma situação de precisar fazer uma adequação super cara? Quando o nosso projeto arquitetônico não está bem adequado ao terreno. Então, por isso que é muito importante de a gente não só fazer uma boa escolha do terreno, mas de a gente fazer um projeto arquitetônico que se adapte de forma muito tranquila no terreno. O que significa isso? Que o nosso projeto arquitetônico não precise de uma adequação de muros de arrimo muito grande. Então, a gente tem sim estratégias de assentamento dessa casa no terreno que a gente pode utilizar, que vão fazer com que a gente consiga ter muros de arrimo menores e com que essa adequação do terreno seja muito menos cara, tá? Então, não é porque tu vai ter um terreno em aclive ou em declive que tu necessariamente vai precisar gastar aí 150, 200 mil na adequação do terreno. Mas, dependendo do teu projeto arquitetônico, se ele for um projeto extremamente arrojado no sentido de grandes modificações, pode acontecer sim. Vamos lá, agora quando a gente tá falando de um terreno em declive, o que acontece quando a gente tá falando de um terreno em declive? Ele é um terreno que vai pedir que a gente tenha o que a gente chama às vezes de meio subsolo, tá? O que é o nosso desejo quando a gente tem uma casa em declive, na verdade qualquer casa, né? Que pelo menos uma parte da casa fique no nível da rua, né? Que a gente não tenha a casa toda enterrada. Então aqui a gente teria um pavimento justamente no nível da rua e vocês entendem que esse terreno em declive, ele pede que a gente faça uma parte da casa para baixo da rua? Ah, Ana, mas não é obrigatório, eu posso construir só pra cima e fazer uma estrutura flutuante. Sim, tu poderia fazer algo, por exemplo, desse tipo. Só que aí tu entende que essa parte aqui de fundação da casa, tu teria que ter igual. Então, essa área construída, mesmo que ela não seja aproveitada, ela é sim uma área que vai te custar para construir. Então, da mesma forma que em um terreno em aclive, geralmente a gente vai ter os muros de arrimo, em um terreno em declive, essa área, caso tu não queira utilizar ela, que é essa parte abaixo do nível da rua, ela é uma área que vai te custar para construir. Então, digamos que tu queira construir uma casa de 300, 400 metros quadrados, mas tu tem uma área ali embaixo que esteja subaproveitada, que seja de 150 metros quadrados, isso vai sim contar, né, quando a gente fala no cálculo da construção. Então, quando a gente fala de fazer uma construção mais otimizada financeiramente, o ideal é que em um terreno em declive, a gente trabalhe o projeto arquitetônico de forma a aproveitar esse nível que está mais abaixo da rua. Claro que vai depender do tamanho do declive. Se for um declive de 1,5 metro, 2 metros, daqui a pouco tu consegue trabalhar ali com um aterro, tu consegue usar aquela área ali para um depósito, enfim, a gente pode pensar em várias coisas. Mas, quando a gente tá falando aí de um declive que vai chegar próximo à altura de um pé direito é uma altura de um pavimento, que a gente calcula mais ou menos uns 3 metros. O pé direito com a estrutura. Quando a gente tá falando da altura de mais ou menos um pé direito, o ideal é que sim, a gente aproveite esse desnível do terreno para que a gente tenha construção ali embaixo e assim a construção não fique tão onerosa, porque senão o custo do metro quadrado aproveitado da casa vai sim elevar bastante. Quais que são as vantagens de a gente ter um terreno em aclive e um terreno em declive? Primeiro, hoje em dia todo mundo já tem um pouco mais dessa informação de que estes terrenos aqui custam um pouco mais em termos de preparação de solo do que a gente trabalhar com um terreno plano. Então, geralmente, esses terrenos aqui, essas opções, elas vão ser opções de terreno mais barata, enquanto o terreno plano geralmente vai ser um pouco mais caro. Mas, de qualquer forma, os terrenos em aclive e declive, geralmente é mais fácil de ter vista, ou em um condomínio, ou mesmo que tu tenha uma vista super bonita da cidade, né? Então, geralmente, esses terrenos, eles vão ter essa vantagem. Vai ter um pouquinho mais de custo com essa parte de preparação
de terreno antes de tu começar a construir, mas provavelmente tu vai ter um terreno com vista. Agora, se tu tiver a sorte de conseguir comprar um terreno plano com vista, melhor ainda, porque aí o teu custo de preparação de terreno fica muito menor. Gente, era isso. Espero que esse vídeo te ajude a comprar o teu terreno de forma mais consciente. Lembre-se de que é importante, sim, escolher um terreno que vai favorecer o uso da tua casa e também escolher um bom profissional para desenvolver um projeto de arquitetura que se adeque muito bem a esse terreno, para que tu não desperdice muito dinheiro quando for entrar na fase de construção. Porque na fase de construção, quando já tá todo o planejamento feito, a gente consegue economizar um pouquinho na compra dos materiais, mas a gente não consegue mais economizar no planejamento do projeto. O planejamento já tá feito e aquilo vai precisar ser construído. E aí, mesmo que tu consiga negociar um pouquinho essa questão de compra de materiais, nunca vai ser significativo o suficiente para tu conseguir aí tirar 20, 30% do custo da construção. Nunca, jamais, isso nunca vai acontecer. Vai conseguir tirar aí 1, 2% na negociação de material, mas o que vai realmente fazer muita diferença em um projeto que seja mais econômico, que seja mais viável para tua realidade, é um bom projeto de arquitetura e um terreno que realmente se adeque à tua realidade. Era isso, gente. Espero vocês aqui na próxima semana pra gente tomar o nosso cafezinho juntos.